Vamos ver agora alguns cases de como algumas empresas conseguiram se destacar e ter vantagens competitivas por terem assumido boas posições estratégicas. O primeiro case que a gente vai dar uma olhada é a Zara, né? Essa marca de roupas que é internacionalmente famosa. Então, o que a Zara faz de diferente da sua concorrência que faz com que ela tenha uma posição de vantagem ou de destaque dentro do mercado? As lojas situadas sempre em centros urbanos, em locais com tráfego intenso de pedestres. Então você vai reparar que as lojas da Zara estão sempre em grandes cidades e locais onde passam muitos pedestres. Qual que é a estratégia deles? Eles vendem as roupas de última moda a preços moderados. Claro que não são preços baixos, né? Se você falar em termos absolutos, não é uma roupa baratinha, mas são preços baixos quando você compara com outras marcas do segmento de grife. Se você comparar com outras marcas aí, sei lá, Armani, Louis Vuitton, essas aí, você vai ver que os preços das Zara são muito mais acessíveis. Então eles têm essa proposta de valor único. Eles querem oferecer a última moda para seus clientes a um preço que é moderado. Veja só, né? Então, lembrando dos testes lá para boa estratégia, né? Eles têm já uma proposta de valor muito clara. A chave para entregar esse valor único é a velocidade. Tudo que a empresa faz é desenhado para levar as últimas tendências para as lojas o mais rápido possível. Ou seja, na cadeia de valor da Zara, todas as ações internas dela são desenhadas para que as roupas cheguem nas lojas o mais rápido possível. Tá? O ciclo de produção da maior parte dos varejistas é de 3 meses, o da Zara de 2 semanas, o que permite a Zara ter incríveis 100 coleções, até 100 coleções por ano. Como é que eles fazem isso? Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo. Primeira coisa, a cadeia de valor é controlada de ponta a ponta, de forma personalizada. Então lembra da ideia de cadeia de valor. A Zara domina toda a sua cadeia de valor, ou seja, todo o valor gerado por ela fica com ela. Então ela não tem aqueles problemas, ou ela tem menos daqueles problemas de negociar com fornecedores poderosos ou com clientes poderosos. De alguma forma, como ela domina toda a cadeia de valor, ela pode absorver muito desse valor que ela gera. Tá? A equipe de estilistas é o dobro de outros varejistas. As peças são produzidas na Europa, né? Um comentário importante, a empresa é espanhola, tá? Então o grupo que controla é espanhol, e não na Ásia. Tá? Então veja, as peças são produzidas na Europa e não na Ásia, como outros concorrentes. As lojas ficam em regiões de aluguel alto. A distribuição dos produtos é feita por caminhões da própria companhia na Europa. A sede fica na Espanha. E as peças chegam etiquetadas e precificadas nas lojas. Se você olhar cada uma dessas ações, você vai ver que não estão escolhendo ações que sejam baratas ou alternativa mais barata. Por exemplo, eles têm o dobro dos estilistas que outros varejistas. Então você tem o dobro de funcionários, é óbvio que você vai ter que pagar o dobro de salários e outros encargos trabalhistas. Então não é uma decisão barata. Outra coisa, as peças são produzidas na Europa. Todos sabem que a produção das peças na Ásia, né, na China principalmente, é a forma mais barata que essas grandes varejistas têm de produzir roupa. No entanto, eles escolhem produzir na própria Europa. As lojas ficam em regiões de aluguel alto. Claro, você imagina, as regiões que têm alto tráfego de pedestres, em regiões centrais de grandes cidades, são os imóveis mais cobiçados dessas cidades. E a Zara faz questão de se posicionar ali, então ela está disposta a pagar esses aluguéis altos. A distribuição dos produtos é feita por caminhões da própria companhia na Europa. Então imagina só, eles têm estilistas, eles desenham as peças. Depois da peça estar desenhada, eles mesmos fabricam. Então veja que a cadeia de valor, todo o valor está com eles. Eles desenham, eles fabricam. Agora, você imagina um caminhão que sai da fábrica e leva direto para a loja. Como as distâncias a serem percorridas na Europa não são tão extensas assim, em menos de 24 horas a maior parte dessas peças já saiu da fábrica e já chegou no seu destino. A peça é fabricada na Espanha e em poucas horas está na Itália, em poucas horas está na França, em poucas horas está em Portugal, em poucas horas está na Alemanha. E já chega etiquetada e pronta para vender. Tá? Então veja que interessante, é uma logística, uma cadeia de valor, né, aquele outro teste da boa estratégia, completamente diferente de concorrentes. Então as peças chegam etiquetadas e precificadas nas lojas. Então por mais que a Zara faça várias escolhas que não pareçam ser a mais econômica de todas, o jeito que eles têm essa cadeia de valor personalizada faz com que eles tenham um valor único e permitam
oferecer roupas de grife a preços moderados. Então, o que mais que eles fazem? Os estilistas são treinados para observar tendências e copiá-las. Veja só, como eles têm muita velocidade, eles observam as tendências que estão surgindo na moda e já copiam rapidamente. Por isso, a Zara não paga salários altos para os figurões da moda. Os estilistas, que são do dobro, como a gente viu, do que outros concorrentes, têm salários mais modestos. Os carregamentos são limitados e chegam 2 vezes por semana. Então os carregamentos desses caminhões chegam 2 vezes por semana nas lojas e são limitados. Eles produzem numa tiragem menor e isso dá uma mensagem muito clara para o cliente. Ou você compra agora ou você não vai mais ter a oportunidade de compra, porque aquela coleção vai se esgotar e não vai mais ter de volta. Então cria um senso de urgência nos consumidores. Foi feita uma pesquisa e viram que os consumidores da Zara consomem e gastam mais nas lojas do que em lojas de outras marcas. A Zara praticamente não investe em marketing. Olha que interessante. O posicionamento das lojas e as coleções restritas e rápidas são suficientes para que os clientes comprem mais e divulguem a marca. Então, como eles têm essa estratégia de se posicionar em locais que tem muito movimento de pessoas, as coleções estão chegando o tempo todo, as próprias pessoas fazem o marketing boca a boca da Zara. Se você parar para lembrar, você não deve ter visto propagandas dessa marca por aí. Então, se ela paga mais caro em alguns atributos, por outro lado, ela consegue baratear custos. Por exemplo, o marketing, ela não gasta nada com marketing, não precisa gastar por marketing. Quando você olha os números dos balanços da Zara, você vai ver que as margens de lucro que eles têm são bastante altas em termos percentuais quando comparados a outros concorrentes. Então esse é um excelente exemplo de uma empresa que tem uma excelente posição estratégica, fazendo com que isso dê vantagens competitivas ao negócio. Um outro exemplo muito legal é a Ryanair e a Southwest Airlines, são 2 empresas aéreas. Na verdade, a ideia surgiu, uma ideia que a gente vai ver, surgiu da Southwest Airlines, que é uma empresa aérea dos Estados Unidos, e a Ryanair fez algo bastante similar alguns anos depois na Europa. Então, o que essas empresas fizeram? Os tempos de manobra nos aeroportos é mantido no mínimo. Tá? Então, eles manobram os aviões muito rapidamente. Não são servidas refeições durante os voos. Tá? As ações dos funcionários são padronizadas, aumentando a produtividade. Qual que é o objetivo dessas empresas? Oferecer uma passagem aérea baratíssima, muito barata aos clientes. Tá? Então todas as ações são dimensionadas, os trade-offs são dimensionados para chegar nesse ponto. Todas as aeronaves utilizadas são iguais, reduzindo custos através de padronização, de manutenção e do serviço. Se suas aeronaves são sempre as mesmas, você consegue negociar, tem maior poder de barganha, né, com os seus fornecedores, que seriam as fabricantes dos aviões, e tudo é padronizado, a manutenção é padronizado, o serviço é padronizado. Tá? As ações dos funcionários são padronizadas, então isso dá tempo para essas empresas, elas voam mais rapidamente, elas esperam menos entre um voo e outro, justamente por causa dessas ações. Negociar com o único fabricante garante um maior poder de barganha, já comentei sobre isso. A empresa usa aeroportos secundários, onde as taxas são menores. Claro, se o objetivo, a proposta de valor único dessas empresas é oferecer a passagem aérea o mais barato possível, não faz sentido você negociar com aeroportos que tenham taxas mais altas. Eles vão diretamente para aeroportos secundários. Não há diferentes classes no voo, despacho de bagagem ou mesmo poltronas marcadas. Então, na verdade, quando você compra a passagem dessas empresas aéreas, você não compra que nem um ônibus. Você chega lá e vai sentar no lugar que tiver à sua disposição. Então, isso economiza custos. Né? Você não precisa ter uma logística para colocar números de poltronas para as pessoas. Não despacha bagagem, não serve refeição, como a gente viu, não tem classes diferentes. Então, todas as ações, todas as operações são voltadas para minimizar o custo ao mínimo possível. Repare que interessante, é aquela questão da sinergia que a gente conversou. Todas as ações conversam e são coerentes entre si, potencializando ainda mais essa ideia da proposta de valor único dessas empresas. Se o voo é cancelado, a empresa não oferece hotéis para pernoite. Se o voo está atrasado, a empresa não oferece vouchers para restaurantes. Então veja, quando você olha tudo isso, repare que as grandes empresas aéreas não têm a mínima condição de competir com a Southwest Airlines no quesito preço. Claro, elas podem oferecer outras coisas, por exemplo, uma classe, voos de primeira classe, com refeições, voucher, todo um tratamento diferenciado. Isso essas empresas não vão oferecer, elas não estão aí para isso.
Por outro lado, essas grandes empresas, pela própria logística das operações delas, pelo jeito que a cadeia de valor está dimensionada, elas não têm chance de competir de igual para igual no quesito preço com essas duas empresas. Quer dizer, uma empresa que é muito grande, que opera em aeroportos maiores, que tem tempos de manobra maiores, que tem classes diferentes dentro do voo, que oferece refeições, não tem como fazer milagre e chegar no preço que esses caras aqui oferecem. Então veja, isso é estratégia. Tá? Ela é melhor ou pior que as outras? Não dá para dizer. Dentro da proposta de geração de valor, que é o mais barato possível, ela é excelente, ela é muito boa. Agora, se o cliente está buscando por preço, vai buscar uma passagem da Southwest Airlines. Mas se ele está buscando por conforto e outras regalias durante o voo, aí claro, a Southwest Airlines não é a melhor indicação para ele. Então, por isso que é interessante as empresas se diferenciarem, além de elas manterem as suas margens altas, né, elas segurarem bastante do valor da cadeia, elas dão opções para os seus clientes. Só para fazer uma reflexão, pense no Brasil se você tem grandes diferenças entre as empresas aéreas, né? Um outro case muito legal é o do McDonald's e do Madeiro. Né, quem já viu o slogan do Madeiro sabe que é o The Best Burger in the World, né? Então eles prometem oferecer o melhor hambúrguer do mundo. E o McDonald's, aqui tem uma fotografia de quando surgiu o McDonald's, eles criaram o conceito do fast food. Hoje é uma coisa muito comum pra gente, mas aquele método de servir que não vem talheres, que não vem pratos, que o lanche é feito na hora, era uma coisa completamente desconhecida para o que existia então. Então eles conseguiram padronizar os lanches de uma forma que eles fabricavam super rápido, eliminando quaisquer desperdícios, digamos assim. Por exemplo, se você não serve talher, você não precisa de garçom, você não precisa lavar pratos e talheres, você não precisa desse tipo de serviço. É claro que você vai baratear o custo. Então você conseguiu oferecer um lanche rápido, coisa que não era feito na época, a um preço muito competitivo, que as outras hamburguerias dos Estados Unidos, que tinham um sistema do cliente sentar na mesa, fazer o pedido ao garçom, jamais conseguiam equiparar. Então, por causa disso, ela tem uma proposta de valor muito única. Depois dessa proposta de valor, alguns outros competidores começaram a copiar, mas claro, o McDonald's tem uma vantagem que a gente viu, que são ativos intangíveis, uma marca forte e reputação no mercado. Eu deixei ainda a missão do Madeiro aqui, antes de comparar os dois, que eu acho muito interessante, diz o seguinte: promover para todos os públicos com os quais se relaciona, internos e externos, né? Quem seria o público interno? Funcionários, né? E externos seria toda a sociedade. Uma experiência de bem-estar, de conexão direta com o melhor da vida. Então veja que o melhor da vida e o melhor hambúrguer do mundo, é isso que eles prometem, é o melhor, essa é a proposta de valor da marca. Aí vem a pergunta: o Madeiro promete o melhor hambúrguer do mundo, em nenhum momento ele fala que vai servir um hambúrguer barato. Né? Se você vai numa loja do Madeiro, você vai reparar que o preço do hambúrguer realmente não é dos mais baratos. Agora, você pode dizer que o McDonald's então tem uma qualidade inferior que o Madeiro? Não, você não pode, porque a proposta de valor dessas duas marcas é diferente e existe lugar no mercado para essas duas marcas. Se você quer um lanche rápido, com preço justo, preço acessível, que você sabe que vai ter em tudo quanto é lugar aí, você vai para pequenas cidades, em outros países que não é o Brasil, você encontra lojas do McDonald's, essa marca é uma excelente pedida. Agora, se você está querendo desfrutar de um momento, promover uma experiência de bem-estar, sentado num lugar super elegante e confortável, comendo uma comida muito saborosa, você vai optar pelo Madeiro nesse tipo de situação. E é claro que você vai pagar um preço premium por isso. O melhor hambúrguer do mundo, obviamente, eles têm todo um sistema de gestão da qualidade que tem que ser impecável. A carne tem que ter, provavelmente vão estar utilizando só as carnes mais nobres, os ingredientes, os melhores ingredientes, que provavelmente serão mais caros também. Cozinheiros muito treinados, atendentes que são treinados também, tudo isso vai embutindo custo, como a gente viu na cadeia de valor, para o cliente. Não tem como você fazer todo esse serviço de excelência sem repassar o custo ao cliente. Uma estratégia diferente da do McDonald's, né? O McDonald's já opta por fazer outra coisa. Então veja, não existe certo e errado. O que existe é um bom posicionamento estratégico que vai permitir com que o teu negócio, esses dois negócios têm extremo sucesso dentro do mercado de hambúrguer, embora os dois façam hambúrgueres, como eles têm propostas de valores diferentes, os dois são muito bem sucedidos dentro desse mercado e tem lugares para mais players ainda, desde que essas outras empresas tenham propostas de valores ainda diferentes.
Um caso interessante de ser estudado é o da Mercedes-Benz, mais especificamente o modelo Classe A, que foi lançado alguns anos atrás. A Mercedes, todo mundo sabe, sempre foi uma marca que objetivou fabricar carros esportivos, carros de luxo, carros que não são baratos. O cliente da Mercedes, a pessoa que compra o Mercedes-Benz, ele está buscando não só um veículo que leva ele de um ponto A até um ponto B, mas ele está buscando também conforto, muitas vezes status, né? Ele gosta de estar dentro do Mercedes e mostrar para as pessoas que ele anda de Mercedes. Então tudo isso está envolvido na psique do cliente da Mercedes. E alguns anos atrás a Mercedes lançou esse carro que é o Classe A, que foi considerado por muitos estudiosos da estratégia e talvez até pela própria empresa como um erro estratégico. Por quê? A Mercedes lançou um carro que tinha um valor um pouco mais acessível. O Mercedes não é um carro que a classe média normalmente consegue comprar, mas o Classe A, muitas pessoas de classe média tinham condições de comprar. Eu sempre brinco que era o sonho da classe média, né? Que é dirigir uma Mercedes e ser Classe A, né? E isso fez com que prejudicasse o valor da marca para aqueles antigos clientes que eram pessoas com mais dinheiro e que gostavam sempre de serem diferenciados. Pensa, se você é um cliente da Mercedes, você tem dinheiro, você gosta de carros esportivos, carros de luxo, você gosta de mostrar que você tem condições de ter esse carro, você aprecia isso, de repente, se todo mundo pode ter esse carro, ou se a classe média pode ter esse carro, esse item não ficou mais exclusivo. Você perdeu aquela questão da exclusividade que a marca prometia. E por isso, esses clientes mais tradicionais acabaram optando por não comprar mais Mercedes. Então ela prejudicou-se justamente por tomar uma ação que foi contra o seu posicionamento estratégico. Lançar um carro mais acessível não é coerente com a estratégia que essa marca sempre propôs, com a geração de valor que essa marca sempre propôs. Então esse é um exemplo interessante de que nada contra o veículo em si, né? Provavelmente um bom carro, né? Um carro com bastante tecnologia, com conforto, segurança e assim por diante. Mas um erro estratégico pode custar muito caro a uma empresa. Então quando você tem um negócio, você sempre deve pensar: a estratégia é o rei, ela manda em tudo. A estratégia é o que está acima de tudo. Todas as nossas ações mais operacionais, em todos os níveis, a gente vai ver um pouco de organização empresarial, todas as ações de todos os funcionários devem estar orientados a fortificar e reforçar o meu posicionamento estratégico. Caso contrário, você vai ter uma marca fraca e vai ter problemas no seu negócio. Então pensar sobre, antes de começar o negócio, qual é a estratégia que você está buscando é importantíssimo. E o último case que eu vou apresentar, o da Coca-Cola e o da Pepsi. A gente não vê talvez essa concorrência tão forte aqui no Brasil, mas em outros países como nos Estados Unidos isso é bem claro. Historicamente, com o passar das décadas, essas duas empresas já têm várias décadas de existência, a Coca-Cola posicionou-se como uma empresa premium dentro do mercado de refrigerantes. Você repara que até mesmo no Brasil, quando você vai no mercado, o preço de uma Coca-Cola sempre é ligeiramente superior a de outras marcas. Então, a Coca-Cola ela tornou-se um item premium dentro desse mercado e as pessoas querem tomar Coca-Cola não simplesmente pelo sabor, mas também por ser Coca-Cola. É aquela questão que a gente viu ali da empresa, aquela questão do otimismo, marcar a diferença e tal. Está muito presente, nem que seja de uma forma inconsciente, nos consumidores, nos clientes que compram Coca-Cola. A Pepsi, por outro lado, vai ter sempre um valor um pouco mais acessível dentro do mercado. Tá? Então tem um posicionamento estratégico aí diferente entre as duas marcas, embora muitas vezes sejam feitas as comparações entre elas. O que eu quero, para finalizar, chamar a sua atenção veja que todos esses exemplos que eu trouxe estão embutidos aquelas lógicas que a gente viu antes sobre você assumir trade-offs, né? Lembra o caso da Zara? Ela faz vários sacrifícios para ser quem é. De você ter uma proposta de valor muito bem desenhada, né? Então a gente viu a Southwest Airlines, ela quer o mais barato possível, a passagem aérea mais barata possível para seus clientes. O Madeiro tem uma proposta muito clara: fazer o melhor hambúrguer do mundo, custe o que custar. Ela tem sinergias entre as suas ações, a Zara tem excelentes exemplos sobre isso. Todas as ações são feitas para oferecer roupas de última moda a preços moderados. Então todas as ações tomadas são feitas dessa forma, elas têm a continuidade no tempo. Então imagina uma empresa como a Zara, como a Coca-Cola, como as demais que a gente viu aqui, né, como a Southwest Airlines, elas não chegaram nessa configuração do dia para a noite. Foi necessário a prova de anos
na verdade, nesse segmento, para chegar na configuração atual. Então, aqueles 5 testes da estratégia são muito importantes de você fazer uma verificação no teu negócio para você começar a coisa do jeito certo, para você já começar com o pé direito, sabendo que você está propondo algo inédito, uma proposição de valor única no mercado, e você está fazendo tudo para que essa proposição única seja feita de uma forma que os rivais não vão conseguir te atingir. Você vai ter vantagens competitivas e aumentar o poder de escolha dos clientes justamente por propor uma coisa que somente você sabe fazer dentro de um determinado mercado.